Eu quero fazer leitura de um texto nessa noite. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Que diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Coloque a mão na altura do seu coração, feche seus olhos. Pai, nessa noite, que o Senhor possa revelar ao nosso coração a eternidade. Que o Senhor possa colocar em nossos corações o desejo pela eternidade, Pai. Reacenda essa chama em nós. Reacenda esse fogo em nós. Desperta-nos para o grande dia, o dia do Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, fico muito à vontade para falar aos nossos corações. Amém? Pode sentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. O fato é que a volta de Cristo, ela é eminente. A volta de Cristo é algo que vai acontecer. Ainda que as pessoas digam que a volta de Cristo é uma ilusão, eu tenho a plena convicção e certeza de que Ele virá. Mas quando Ele vier, Ele não vai voltar como Ele veio a primeira vez, como um bebê estando em uma manjedoura. Quando Ele vier, e nós anseiamos por essa volta, Ele virá como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores e como juiz sobre esta nação, sobre essa terra e sobre toda a humanidade. O fato é que as pessoas, elas estão vivendo como se não houvesse essa volta de Cristo. A igreja, ela precisa desejar a volta de Cristo. A igreja precisa falar da volta de Cristo. As pessoas, elas precisam saber que Cristo virá. E como que elas precisam saber? Você é o instrumento para isso. Você é a boca de Deus para isso. O fato é que Ele virá não somente para nós que cremos, mas Ele virá para toda a humanidade. E em Mateus capítulo 24, versículo de número 30, diz que todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra irão se lamentar. E a pergunta é: o porquê que todos os povos irão se lamentar? Qual será esse lamento? Você já parou para pensar? O porquê que Mateus está dizendo que todos os povos da terra se lamentarão ao vê-lo? Por quê? Porque quando Ele vier, toda a verdade irá aparecer. Quando Ele vier, todas as máscaras irão cair. Quando Ele vier, toda ilusão será quebrada. Porque quando Ele vier, a vida que muitos vivem escondidos, atrás de rotinas, será exposta. Porque quando Ele vier,
quando Ele vier, todos lamentarão ao vê-lo. Mas eu espero que nós, ao vermos a volta triunfal de Cristo, não seja um lamento para nós, mas seja um dia de alegria, um dia de festa, um dia onde você será galardoado, um dia onde o seu coração irá queimar, porque você estará com Ele nas bodas do Cordeiro, celebrando com Ele, festejando com Ele, enquanto muitos estarão lamentando. O problema, amados, é que essa verdade que Cristo virá, nós sempre tentamos empurrar isso para um futuro próximo. Nós sempre tentamos fazer com que isso seja algo futuro, mas Cristo está às portas. Cristo está às portas. E como está a sua vida? Se Cristo viesse hoje, voltasse hoje, agora nesse culto, você estaria com Ele ou não? A pergunta é essa. E eu me pergunto, será que eu estaria com Ele? Será que eu estaria como aquelas virgens que tinham azeite estocado para esperar o noivo? Ou eu estaria como aquelas outras dispersas, distraídas, despreparadas? O fato é que a volta de Cristo vai pegar muitos despreparados, pastor. Porque quando eu digo que Cristo está à portas, amado, nós estamos caminhando para um encontro que é inevitável. Esse encontro com Cristo, quer você sim ou não, você o terá. Todos terão um encontro com Cristo. Todos estarão diante de Cristo. Quer você perceba ou não, que cada escolha que você faz hoje, cada pensamento que você alimenta hoje, cada passo que você dá, você está escrevendo uma resposta para esse encontro final. O fato é que tudo aquilo que nós fazemos hoje, o fato é que tudo aquilo que nós alimentamos através dos nossos pensamentos, o fato é que todas as escolhas que nós fazemos, nós estamos dando uma resposta para esse encontro final. E você sabe, pastor, o que é mais provocador nisso? É que ninguém vai entrar acidentalmente no céu. E ninguém vai parar no inferno por surpresa. Ninguém vai entrar no céu por acidente. E ninguém vai para o lugar de tormento por surpresa. Aquilo que nós fazemos hoje define aquilo que nós vamos viver na eternidade. Quem nós somos hoje define com quem nós estaremos na eternidade. O cristão que você é hoje vai definir se você estará com Ele ou não. Sabe, a eternidade, pastor, ela responde a quem nós nos tornamos durante o caminho.
eternidade, ela precisa estar em nós. A Bíblia diz em Eclesiastes que o Senhor colocou em nós a eternidade. A eternidade está em nós. Ele não colocaria a eternidade em nós se Ele não desejasse que nós estivéssemos com Ele, onde não haverá mais tempo, onde não haverá mais relógio marcando um tempo, será por todo sempre. Se você fechar os seus olhos agora, você consegue imaginar isso? Será que você pode fechar os seus olhos por um instante? Não pensa no dia de amanhã. Não pensa naquilo que você vai fazer amanhã. Pensa no encontro. Pensa agora nos céus se abrindo. O céu se abre. E montado num cavalo branco, Ele vem. Ele vem. Amados, todo mundo, todas as pessoas, independente do seu credo religioso ou não, todos, inevitavelmente todos, estão se preparando para a eternidade, querendo ou não. Querendo ou não. E a pergunta não é: você crê? A pergunta é: você está vivendo como quem vai prestar contas? Como é que você vive? Porque quando Jesus vier, amados, não vai adiantar o seu currículo espiritual. Quando Jesus vier, não vai adiantar a sua credencial. Quando Jesus vier, não vai pesar as suas boas intenções. Quando Jesus vier, as suas desculpas plausíveis não farão efeito. Quando Jesus vier, não adianta viver uma religião de fachada, não. Quando Ele vier, toda a verdade será exposta. Toda a verdade será exposta. Naquele dia, naquele grande dia, e Cristo vier, tudo aquilo que nós colocamos como roupa, como máscara, serão desfeitos diante dele. O problema é que tem tanta gente acumulando coisas para uma vida que vai acabar. Tantas pessoas que estão gastando tempo e as suas vidas em coisas que irão se acabar. Tem tantas pessoas que estão buscando coisas e negligenciando o que é mais importante nas suas vidas. Uma eternidade que nunca terá fim. Mas todas as coisas que nós buscamos aqui se acabam. É por isso que o Senhor diz que nós não devemos acumular tesouros aonde? 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 Eu não ouvi. Aonde? Por que nós corremos tanto atrás dessas coisas? Por que o nosso coração está totalmente voltado a essas coisas? Porque nós ainda não conseguimos nos desprender desse mundo.
Não estou dizendo que você não tenha que ter isso. Não estou dizendo que você não deva buscar os seus sonhos. Não é isso. O que eu estou dizendo é que essas coisas não podem pesar mais do que a eternidade que o Senhor tem para a sua vida. O céu não é um prêmio para nós. É morada daqueles que pertencem a Cristo. Eu não posso olhar para a eternidade e achar que o céu é um prêmio para mim. Não. Eu tenho que olhar para o céu e dizer: esse é o lugar onde Ele foi preparar para eu. É esse lugar. E às vezes nós achamos que esse evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho que eu tenho que ter uma performance. Não. O evangelho não é um convite para que você seja melhor. O evangelho é um chamado para você morrer e nascer de novo. E a eternidade só reconhece quem passou pela cruz. A eternidade não reconhece quem não nasceu de novo. Você não consegue acessar algo espiritual ainda sendo carnal. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Quem não acessou a cruz não acessará a eternidade. Sabe por quê, pastor? Porque não adianta você ter dons. Porque não adianta você ter ministérios. Não adianta você ter uma boa reputação dentro da igreja. Não adianta você ser aplaudido sempre. Não. Se você não tiver uma vida que queima no altar, a eternidade vai olhar para você e vai dizer: aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já pensou nesse dia? Você já imaginou você gastar a sua vida e chegar naquele grande dia, o Senhor olhar para você e dizer para você: ei, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Mas será glorioso quando Ele olhar para você, Ele olhar para você, quando Ele olhar para você, quando Ele olhar para você e dizer: vem, vem, benditos do meu Pai, vem, benditos do meu Pai. Esse é o ápice da nossa vida. É isso que nós desejamos. É para isso que nós estamos aqui. Porque isto aqui é passageiro, é momentâneo. A vida é muito breve. Nós só temos o hoje. Porque o amanhã a Deus pertence. O ontem nós não podemos fazer nada. O dia é hoje. Olha para essa pessoa e diga para ela: o dia é hoje. A grande questão, pastor Rubens, é que todos nós, ou toda a humanidade, ou todo ser vivente da terra, haverá de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos. Uns serão presenteados, outros
lamentarão. E dentro disso eu quero falar desses dois grupos. Dois grupos que nós podemos falar da volta de Cristo: os que esperam e os que sabem, mas ignoram. Dentro dos que esperam estão aqueles que vigiam. Dentro dos que esperam estão aqueles que desejam e choram pelo retorno de Cristo. Dentro dos que esperam estão aqueles que santificam o seu coração. Dentro dos que esperam estão os que vivem como quem sabe que o rei realmente vai voltar. E esses a Bíblia chama de quê? Olha para esse irmão bonito que está do seu lado. Olha para ele e diga assim: prudente, fiel, filho da luz. Fala para ele de novo, convença ele aí. Prudente, fiel, filho da luz. Esses são os que esperam. Olha como que a Bíblia define aqueles que esperam pela volta de Cristo. Aqueles que vigiam, aqueles que santificam, aqueles que desejam a volta. Ela diz: vocês são prudentes, vocês são fiéis, vocês são filhos da luz. E os que sabem, mas ignoram? É aqueles que já ouviram falar tudo, já viram tudo, já aprenderam tudo, mas continuam vivendo como se Cristo nunca fosse romper os céus. Sabem, mas ignoram. Eu defino esses como quem? Como aquelas virgens nécias. Eu defino esses como aqueles dos dias de Noé. Quantos estão comigo nessa noite? Eu defino esses como aqueles que zombaram de Ló. Eu defino esses como todos aqueles que estão distraídos. A volta de Cristo será gloriosa para uns, será trágica para outros. O fato é esse. Sabe por que será trágico para alguns? Porque Apocalipse dá uma definição para nós de como serão os dias daqueles que ficarem. Apocalipse 9, versículo de número 6. A Bíblia diz assim: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quão terrível será para aqueles que ficarem. A Bíblia está dizendo que será um tempo tão tenebroso que os homens desejarão a morte, mas não poderão morrer. Eles podem pegar uma faca aí no seu coração, o coração vai sangrar, mas eles não morrerão. Terrível é o dia do Senhor. Terrível é o dia do Senhor para aqueles que não o esperam, para aqueles que não o desejam,
terrível é esse dia. Mas para aqueles que o esperam, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais noite, não haverá mais lágrimas, porque o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Será um tempo de alegria constante, de felicidade eterna. E esse dia chegará, esse instante chegará. Ele não vai atrasar. Aleluia. Sabe? O céu não vai pedir permissão. O céu não vai te mandar um aviso. Ei, pastora Fernanda, Jesus está voltando amanhã. O céu não vai negociar com ninguém, pastora Lísia. O tempo é hoje. Hoje você define com quem você vai estar na eternidade. É hoje. E quando ele vier, não haverá como correr, pastor. Não haverá como se esconder. Não haverá como se improvisar uma santidade naquela hora. Quando ele vier, não adiantará mais nada. Você não poderá fazer mais nada. O que cabe a você é o juízo. Não haverá mais tempo. A volta de Cristo será tão súbita que interromperá frases no meio. A volta de Cristo será tão súbita que pararão sonhos no meio, projetos no meio, pecados no meio. No abrir e fechar de olhos, o tempo vai acabar e a eternidade, aleluia, vai começar a te chamar pelo seu nome. Quando o tempo parar, a eternidade dirá Flávia. Quando o tempo parar, a eternidade dirá Cine. Quando o tempo parar, a eternidade dirá Orley. Quando o tempo parar, seu nome será chamado. A eternidade, ela não vai te perguntar quem você era. A eternidade, ela não vai te perguntar quem você disse que era. Mas ela vai dizer quem realmente você foi. Quem realmente você foi. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Quando a trombeta tocar, vai ser como um divisor para separar aqueles que esperam daqueles que ignoraram o tempo todo. E nesse momento, pastora Lísia, igreja amada, existirão dois sons nesse momento. Apenas haverá dois sons. Um grito de alegria daqueles que o esperam. Ah, só você que está esperando, Mônica? Só você que está esperando? Haverá dois gritos naquele dia. Daqueles que esperam e gritos de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor!
serão esses gritos, mas haverá também o grito de desespero daqueles que o ignoraram. Porque no dia que Cristo aparecer, o tempo termina. Por que que o tempo termina? Que a porta se fecha. A decisão que você tomou é selada. A alma será revelada. Por isso, nessa noite, escute aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite. Se há algo dentro de você que precisa ser mudado, se há algo dentro de você que você precisa entregar ao Senhor hoje, se há algo dentro de você que precisa ser transformado, se há algo dentro de você nessa noite que impeça você de estar com o Senhor, entregue para Ele nessa noite. Não perca o tempo que é oportuno para você nessa noite. O tempo é hoje, é agora. Quando Ele vier, só haverá lamentos para aqueles que ignoram. Se há algo que precisa morrer, mate agora. Se há algo que você precisa retirar de dentro de você, retire agora. Vai chegar o tempo que quando o Senhor vier, amados, não haverá mais uma apelação para um segundo round. Não haverá mais uma segunda chance. Sabe? A Bíblia diz que Paulo teve a definição do que é a eternidade. A Bíblia diz que ele é levado ao terceiro céu, não é o primeiro, esse que é o firmamento. Não é o segundo, onde acontecem as batalhas espirituais. Ele é levado ao terceiro. Terceiro céu é a eternidade. E Paulo diz que ele ouviu coisas lá que eram inefáveis. Coisas que não cabe ao homem saber, não é lícito ao homem saber. Você acha que você desfruta do melhor aqui nessa terra? Você acha que tudo que você tem aqui é o melhor que você pode ver? Existe algo que é muito maior. Existe algo que foi preparado para você e você tem noção daquilo que foi preparado para você. Antes mesmo da fundação, antes mesmo dele criar tudo, ele já havia preparado algo para nós. E o que nós fazemos com isso? Não damos a importância que isso tem. Amamos mais as coisas desse mundo do que as coisas que foram preparadas para uma eternidade inteira. Mas que o Senhor nessa noite possa cravar nos seus olhos a eternidade. Que Ele possa fazer com que você
Entenda que não existe algo tão maravilhoso para nós quanto o que o Senhor preparou para nós. A volta de Cristo, ela precisa ser desejada por você. Todos os dias na sua oração você tem que orar e dizer assim: Senhor, volta logo. Não é Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, não. É dizer: Senhor, volta logo, porque eu desejo a sua volta. Eu quero a sua volta. Eu preciso da sua volta. Vem, Jesus. Volta, Jesus. Volta logo, Jesus. Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos nessa noite?